Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura orante do dia 2 de outubro de 2022. Hoje nós peçamos a bênção, a força do Espírito Santo por nós e por cada pessoa que vai fazer também a escolha dos nossos representantes, que sejam iluminados pela força e pela palavra de Deus sobretudo. Peçamos então esta luz para que este Evangelho de Lucas 17, 5 a 10 seja capaz de nos iluminar cada vez mais, que nós permitamos, porque o Evangelho sempre é capaz, mas que nós permitamos cada vez mais que ele nos ilumine. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me um jantar, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo, e depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradar ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e irmã, é interessante, né? Esta reflexão que nós hoje fazemos, ela tem 3 pontos muito claros, né? O primeiro é o ensinamento de fé, que nós aprendemos com Jesus. O segundo lugar, o ensinamento sobre a humildade. E em terceiro lugar, nós entendemos que diante de Deus as coisas não são impossíveis. Aquilo que é impossível para os homens não é para Deus. E veja bem, nós temos aqui esses 3 elementos: a fé. A fé como uma oportunidade que Deus nos dá, de certa forma, para a gente viver. A fé é o cristianismo puro. O cristianismo é movido pela fé. Eu e você precisamos aprender cada vez mais na fé. É uma característica interessante. Sem fé nós não somos ninguém. E aqui nós entendemos que o justo vai vivendo pela fé. O justo vai vivendo pela fé da mesma maneira que Deus ao longo da história foi convocando pessoas que responderam ao seu chamado pela fé, apenas pela fé. Na verdade, Abraão, por exemplo, foi o grande mestre de nos ensinar a fé. Ele deixou que Deus quebrasse tudo na vida dele a partir da fé. A fé o deixava sempre colocado nas mãos de Deus, entregue nas mãos de Deus. A fé também é uma adesão à pessoa de Jesus, então quanto mais fé nós temos, mais nós aderimos ao projeto de Jesus. A fé é também libertação, que nós temos de todos os nossos ídolos, daquilo que não preenche a alma humana, aquilo que não é de Deus. Então é muito importante nós nos decidirmos pelo reino de Deus, e a fé, portanto, que os discípulos pedem, nós também precisamos pedir. Peçamos a fé, que cresçamos na fé, que tenhamos a audácia, a coragem, a ousadia de sermos homens e mulheres de mais fé. Em segundo lugar, esse ensinamento sobre a humildade, né? O cristão não deve se orgulhar quando cumpre seu dever, né? Vão lá e digam: somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. E é uma grande verdade, nós precisamos aprender a nos colocar em nosso lugar. Quando nós fazemos o que temos feito, basta, né? Quer dizer, somos servos inúteis. Vamos continuar trabalhando. Esse serviço, minha gente, como o Evangelho de ontem nos colocava, né? A alegria do missionário, os discípulos que voltaram alegres. Este serviço nos deixa alegres, nos deixa realizados e plenos. Amém? E por último, a gente volta ali no versículo 7 e 8, né? Na verdade, e a gente aprende que para Deus nada é impossível. Porque, veja bem, são palavras de Jesus aqui: se você tivesse fé,
do tamanho de um grão de mostarda, diria para a amoreira: arranca-te daqui, planta-te ao mar, e ela vos obedeceria. Então, a quantas anda a nossa fé? Façamos a nossa meditação. Senhor, percebemos, né, a nossa fraqueza. Aqui a gente está quase rezando, mas ao mesmo tempo também refletindo a nossa fraqueza, a nossa pequena fé. Tantas e tantas vezes acreditamos duvidando. Queremos acreditar mais, mas somos fracos. E talvez somos fracos porque nós agimos pouco, somos pouco missionários, andamos pouco, conhecemos poucas histórias, e é necessário deixar o nosso coração cada dia mais cheio, inebriado da fé. Inebriado da fé a partir também do serviço, a partir da atenção à vida dos outros, a partir do treinamento de nossa alma, do nosso espírito, para viver mais e melhor o Evangelho. Façamos a nossa oração. Senhor, também é nosso pedido que seus discípulos, que seus apóstolos te fazem. Aumenta a nossa fé. Somos tão pequenos, Senhor, na fé. Tantas e tantas vezes fraquejamos, assim como Pedro, assim como João, assim como tantos apóstolos fraquejaram na fé, dormiram enquanto o Senhor rezava, não conseguiram ver a tua obra, tiveram medo mediante aos açoites, a cruz. Mas hoje, Senhor, nós queremos renovar a fé, que saibamos viver com mais intensidade, pela fé, dar passos significativos, fazer a nossa parte, para que, iluminados pelo teu amor, pela tua verdade, saibamos cada vez mais sermos servos que cumprem o seu chamado. Embora tão insignificantes que somos, tão pequenos, mas queremos, na nossa inutilidade, fazer aquilo que devíamos fazer. Amém. E hoje, qual que vai ser o nosso propósito, então? O propósito de hoje é pedir ao Senhor que aumente a nossa fé. Só que é verdade que o Senhor aumenta a nossa fé quando nós nos dedicamos a Ele um pouco mais também. A fé é um dom, e por ser um dom precisa ser trabalhado, né, treinado. Portanto, hoje, aumente a tua fé pedindo a Deus, mas também fazendo algo. Talvez compartilhando o Evangelho, colocando uma frase lá nos teus status da reflexão ou da própria palavra, e assim você vai solidificando mais tua fé. Permita que os sacramentos, que a liturgia de hoje avive, sabe, reincendeie a tua chama de fé. Amém? Que Deus abençoe você no seu dia, abençoe nossa jornada e nos traga cada vez mais a certeza de que nós não estamos sozinhos. Lógico, né? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, clica aqui no joinha. Esse um mês ausente faz com que tudo fique travado, então agora eu preciso que você faça muito barulho para que novamente o Instagram, o YouTube volte a se reacender com esse momento, né, de palavra de Deus. Amém? Deus nos ilumine e nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.